Olá, com Deus na estrada, com o propósito de levar até você uma palavra de edificação, exortação e de consolo. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra, a sua vida nesse dia. Para começar, eu quero agradecer a cada pessoa que tem ouvido esses devocionais, vários que têm compartilhado. E quero também agradecer a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Às vezes eu até comento com a minha esposa perguntando se tem valido a pena, né, esses devocionais todos os dias. Mas é interessante que por graça Deus às vezes nos permite receber mensagens de pessoas que nós nem imaginávamos, pessoas longe, que têm alcançado com esses devocionais. Eu sou grato a Deus, e peço que Ele continue abençoando a cada um. E eu quero mandar um abraço para a prima do pai do Juninho, né, do meu genro, lá de Tapicerica da Serra, tá? Que Deus te abençoe. Eu quero começar lendo hoje Colossenses capítulo 3, versículo 19, que diz: Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Eu me lembro, anos atrás, né, numa igreja, que o pastor, numa mensagem, ele contou aquele exemplo. Ele disse que havia falecido, né, um senhor lá da igreja, e eles fizeram o funeral. E lá no velório, várias pessoas chegou e começou a falar alguma coisa sobre aquele homem. E um chegava e falava: olha, ele foi um grande amigo. Outro, ele foi muito bom. Outro, olha, ele repartia as coisas com a gente. E cada um foi falando uma qualidade dele. Foram várias qualidades. De repente, a esposa dele, né, chama um dos meninos, né, dos filhos, e fala para ele: filho, vai lá e dá uma olhada se é o papai mesmo que está lá. Bom, ele contou essa história, né, ilustrativa, mostrando que é triste quando o marido ele não investe dentro de casa, mas investe fora. Mas o interessante é que um tempo depois faleceu um irmão lá da igreja, e quando ele faleceu, a esposa dele chamou esse mesmo pastor e disse para ele: pastor, no velório dele, não chama as pessoas para falar lá na frente sobre ele, não, porque elas vão falar aquilo que ele não era dentro de casa. Infelizmente, há muitas reclamações de mulheres, né? É justamente essa em relação ao seu marido, né? Ele é bom para todo mundo, menos para mim. Eu conheci homens que eram desse jeito, homens que eram muito bom para fora. Ele fazia tudo para as pessoas, para os amigos, pessoal do trabalho, para a própria família, seus pais, seus irmãos, menos para sua casa, menos para sua casa. Isso é triste, entende? É triste quando um homem ele não investe na sua casa, ele não investe na sua família, mas ele investe tanto lá fora. Isso é triste por quê? Porque a família é o nosso maior bem, a esposa e os filhos. Eu acredito que se você for parar com a realidade e pensar, você vai ver justamente isso, que tudo que você ganha, tudo que o homem ganha, ele ganha e ele investe no seu lar, ele investe na sua família, entende? Porém, ele não investe de si, ele não investe de qualidade, de tempo, de amor, de carinho. Agora, eu sempre digo isso, né? Que para os homens, tratar a sua esposa melhor do que trata seus amigos e parentes. E ele deve tratar a sua esposa muito melhor. Por quê? Porque ela é a mãe de seus filhos e a mulher da sua vida. Se nós olharmos na palavra de Deus, sabe, nós vamos ver que o Senhor Jesus ele é a referência de amor. E é interessante que os homens, né, ele gostaria que a esposa o obedecesse, como a igreja obedece a Cristo. E aliás, esse foi o mandamento do Senhor, entende? Que a esposa deve amar o esposo
como Cristo amou a igreja, que ela deve obedecer o seu esposo, assim como a igreja obedece a Cristo. Agora, então, nós temos que pegar o exemplo de Cristo. Ver como o Senhor Jesus ele agiu em relação à igreja. E nós vamos ver que mesmo quando a igreja, quando nós falamos de igreja, não estamos falando de templo, de prédio, mas estamos falando de pessoas. Eu, você, todo aquele que foi comprado, lavado pelo sangue do Senhor Jesus, todo aquele que creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, esse se torna parte da igreja. Mas nós vemos a forma como Cristo amou a igreja. Então, mesmo quando eu e você éramos desobedientes, o Senhor Jesus, ele se sacrificou por nós. Ele se sacrificou, ele deu a vida dele para nos resgatar, para nos conquistar. E depois, quando eu e você, quando a igreja se entregou a ele, nós vemos que o Senhor Jesus, ele amou e ele cuida da sua igreja. E esse é o nosso exemplo, é o exemplo que o marido tem para com a sua esposa. Ele deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Lógico que nós jamais iremos chegar aos pés de Cristo, mas é o nosso referencial. O Senhor Jesus ele se sacrificou pela igreja. O Senhor Jesus ele trouxe a igreja aos seus pés. Assim também deve se conduzir o esposo em relação à sua esposa. Devemos entender que a esposa, ela é a nossa sócia. Ela é a sua sócia para a vida. Ela é a mãe dos teus filhos. Ela é a fonte de toda a tua satisfação. Então ela não deve te amar, ou te obedecer, ou ser submissa a você, pelo terror, pelas ameaças, e sim por amor e gentileza. Então, marido, ame a sua esposa. Faça muito mais por ela. Muitos filhos se lembram dos seus pais dessa forma. O meu pai era bom para todo mundo. Meu pai era aquele que, se preciso fosse, ele tirava a sua camisa, ele tirava a sua blusa e ele dava para outras pessoas. Mas dentro de casa, ele era terrível. Ele tratava minha mãe mal, ele nos tratava mal. O marido deve cuidar bem da sua esposa. O marido deve amar a sua esposa e deve tratá-la bem. A palavra do Senhor nos diz que deve tratá-la como um vaso frágil, como um vaso delicado. Você deve ser bom para sua esposa, deve ser bom para os seus filhos, muito melhor do que você é para as pessoas lá fora. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia e faça de você um marido exemplar, um marido onde a sua esposa e seus filhos se orgulhem de você. E um dia, quando você partir para a eternidade, e eu creio que a dinâmica da vida deve ser essa, os filhos sepultarem os pais. E quando isso acontecer, você possa deixar lembranças tão preciosas, dignas de serem imitadas, onde os seus filhos venham dizer: eu quero ser para minha esposa, eu quero ser para os meus filhos, como meu pai foi para minha mãe e para nós. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Eu quero orar com você. Pai, faça de nós homens, maridos, esposa exemplar, dignos de honra, onde a esposa e os filhos possam se orgulhar. Obrigado a Deus, que o Senhor nos dê graça. Obrigado por cada vida que está ouvindo esse devocional e abençoe cada família. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Continue
assistindo esses devocionais, compartilhe. Se for possível, assista no YouTube, se inscreva no canal, deixe lá o seu comentário e um forte abraço.